Pessoal, estamos aqui novamente, utilizando aqui o nosso canal do YouTube, para tratar com vocês de um tema muito interessante, ou melhor, né, alguns temas aqui bem legais, bem interessantes a respeito aqui do direito das obrigações. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre obrigações condicionais, obrigações modais, obrigações a termo, obrigações principais e acessórias e obrigações de meio e de resultado. Vamos lá então, vamos começar a analisar esses temas aí tão importantes para o direito civil e obviamente para o direito das obrigações, né? Pessoal, em primeiro lugar a gente tem aqui as obrigações condicionais. Quando a gente fala de obrigação condicional, a gente está tratando de um tema, né, de um futuro negócio jurídico que vai estar ligado a um evento futuro ou, um evento futuro e um evento incerto. Ou seja, esse negócio jurídico, essa obrigação apenas vai produzir efeitos com a ocorrência desse evento futuro e incerto, ou apenas terá a cessação dos seus efeitos com a ocorrência de um evento futuro e incerto. A gente vai ver que existem essas duas possibilidades aí de obrigações condicionais. Elas podem ser fixadas dessa forma, tá ok? Vamos lá. Onde a gente encontra uma definição legal a respeito desse tema? Artigo 121 do Código Civil, né? Considera-se a condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o negócio jurídico a evento futuro incerto. Então, através da leitura desse artigo 121, a gente consegue identificar aqui alguns requisitos muito importantes. Vamos lá analisar aqui então um por um. Primeiro, pessoal, a cláusula que estabelece o aspecto condicional da obrigação, ela deve ser absolutamente voluntária, ou seja, para que a obrigação, né, ela esteja vinculada, seja o seu início, seja o seu término, a um evento futuro incerto, essa cláusula, essa condição que é estabelecida, deve ser absolutamente voluntária, ou seja, as partes optaram de forma livre, de forma consciente, por vincular o negócio jurídico a esse aspecto tão peculiar, tá ok? Então, isso não pode ser imposto de forma alguma, isso deve ser algo que esteja absolutamente na esfera volitiva aí das partes, ou seja, né, elas, por vontade própria, entenderam que o negócio jurídico, que essa obrigação deveria ser celebrada dessa forma, nesse aspecto, tá ok? Um requisito também muito importante, pessoal, que o acontecimento seja futuro. O que a gente quer dizer com isso? É o seguinte, gente. Pode ser fixado, numa eventual obrigação, uma cláusula onde essa obrigação vai produzir efeitos, ou vai deixar de produzi-los, né, dependendo da situação, com a ocorrência de um evento futuro, mas que seja certo. Vamos dar um exemplo aqui. João, ele estabelece que vai efetuar a doação de um terreno de sua propriedade a Joaquim quando ele morrer. Bem, pessoal, a morte de João é um evento futuro, sem dúvida alguma, mas é um evento certo, né? Biologicamente certo. Então, quando a gente trata de um evento futuro, mesmo que de data não definida, mas que seja um evento certo, a gente não vai estar falando de condição, a gente vai estar falando de termo. Tá ok? A gente vai ver logo mais. Então, para que seja considerado uma obrigação condicional, esse evento futuro deve ser incerto. Então, nesse mesmo exemplo aqui, o João, ele resolve agora fazer uma doação de um carro ao sobrinho dele, o Pedro. E ele estabelece a seguinte condição: vou fazer a doação desse carro ao Pedro, desde que na minha cidade passe um cometa, em uma data futura. Passe em cima da minha cidade, no céu, um cometa. Então, é um evento futuro, mas um evento absolutamente incerto. Não há como garantir a ocorrência desse evento. Okay? Então, o evento ele deve ser futuro e deve ser incerto. Tá ok? Isso é muito importante para nós. O evento deve ser incerto, conforme a gente vê aqui no requisito C, tá bom? Ele deve ser incerto, além de ser futuro. E essa incerteza,
ela não pode estar ligada apenas a uma ou outra pessoa. Essa incerteza deve ser geral, tá ok? O evento essa incerteza deve ser, portanto, objetiva. Ela deve ser aplicável a qualquer tipo de pessoa, tá bom? É isso que é importante a gente destacar, tá certo? Vamos lá então. Gente, alguns aspectos importantes aqui com relação à obrigação condicional. Primeiro, a condição que for estabelecida deve ser uma condição lícita. E quando a gente diz uma condição lícita, deve ser uma condição que evidentemente não contraria a lei, mas a doutrina ela acaba alargando um pouquinho o efeito dessa licitude. Quando ela fala em licitude, ela não está se restringindo tão somente à lei, mas também aos bons costumes, às regras morais. Então, não se pode estabelecer, por exemplo, um exemplo de doutrina, né? Uma condição onde, para se realizar determinado negócio jurídico, determinada obrigação, uma das partes se condicione a se prostituir, por exemplo. De forma alguma, é uma condição considerada nula. Ela vai contra as regras morais, os bons costumes, tá ok? Não se pode, por exemplo, também estabelecer uma condição que determine, evidentemente, uma ilicitude. Um exemplo, Antônio, ele estabelece uma obrigação onde ele vai realizar a doação de sua casa a Rafael, desde que Rafael transporte uma determinada quantidade de substância entorpecente para ele. Não, isso aí não existe, né? É uma situação totalmente ilegal. É uma cláusula que, se for estabelecida, vai ser considerada nula, tá ok? A cláusula que estabeleça uma condição ilegal, né, tanto do ponto de vista, né, jurídico quanto do ponto de vista moral, ela vai ser considerada nula. Gente, outro ponto importante aqui. A condição ela deve ser também fisicamente possível e juridicamente possível. Juridicamente a gente já deu aí uma adiantada a respeito do tema, né? A cláusula juridicamente possível é aquela que é permitida, ou melhor, que não é proibida, né, pelo ordenamento jurídico, tá ok? Ela possui aí um lastro que permite a sua aplicação. Mas, além disso, ela deve ser fisicamente possível, ou seja, deve ser estabelecida uma condição que deve ser possível ao ser humano. Se for estabelecida uma condição que seja impossível, ela é considerada nula. Agora, é importante a gente destacar aqui, essa impossibilidade deve ser geral, pessoal, deve ser aplicada a qualquer tipo de pessoa. Se a gente pensar em uma impossibilidade que se aplique a X, mas não se aplique a Y, a gente não vai estar falando de uma condição fisicamente impossível, ok? Então, se estabelecer uma condição lá em uma determinada obrigação, onde um beneficiário de uma doação, por exemplo, para que ele possa... ele vai receber lá o bem desde que ele dê uma volta ao mundo correndo em 24 horas. É uma condição absolutamente impossível para qualquer pessoa. Tá, ok? Agora, se estabelece essa mesma situação, né, uma condição onde, para que ele possa receber o bem, ele deva participar de uma maratona, é uma situação que pode ser impossível para algumas pessoas, mas não para todas, né? Então, não é uma condição fisicamente impossível, seria uma cláusula válida. Agora, no primeiro exemplo, é uma condição impossível para qualquer tipo de pessoa. Nesse sentido, a gente vai estar tratando de uma cláusula nula, tá, ok? Pois bem, vamos lá então. Analisados esses aspectos aí importantes, relevantes a respeito do direito das obrigações, no que pertine às obrigações condicionais, vamos analisar também a questão das suas fontes, ou seja, quais são de onde pode originar essas cláusulas aí tão específicas que vão caracterizar esse tipo de obrigação. Pessoal, em primeiro lugar, a gente pode verificar aqui as obrigações, as condições, melhor dizendo, como causais. Ou seja, elas estariam ligadas à ocorrência de um evento fortuito, ou seja, onde o aspecto volitivo das partes ele não interfere, onde a incerteza está ligada a um fato em que os contratantes aqui não têm poder de
de decisão ou de fazer com que ele aconteça, né? Um exemplo muito tranquilo nesse sentido são eventos da natureza, né? A chuva, um vendaval, neve, um raio, um cometa que passa no céu, um eclipse solar, enfim. Qualquer tipo de evento nesse sentido, evento da natureza, pode ser perfeitamente considerado um evento, uma condição causal, tá, ok? Também aqui, pessoal, nós temos as condições potestativas. As condições potestativas, em regra, são aquelas que decorrem exclusivamente da vontade das partes, tá, ok? Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? De fato, né, quando a gente fala de obrigação condicional, se a condição que foi estabelecida decorre exclusivamente da vontade de uma das partes, ou seja, para que essa condição se implemente, isso decorre apenas da vontade de uma das partes, essa condição não é válida, tá, ok? E nesse sentido, a gente vai estar tratando das obrigações aí puramente potestativas. Se a gente estiver tratando de um tema, de uma cláusula nesse sentido, ela vai ser nula, ela não vai ser aceita no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, o Antônio, ele vai realizar a venda de uma casa a Pedro, desde que ele levante de sua cadeira, tá, ok? Isso aí fica tão somente a critério de Antônio, né? É uma cláusula, portanto, que não vai ter validade dentro do nosso ordenamento jurídico, tá, ok? Agora, nas potestativas, a gente vai verificar, isso é lícito, é aceito no nosso ordenamento jurídico, a sua ocorrência, quando a vontade das partes está ligada, ela está vinculada também a uma questão externa, tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai estar tratando das condições, melhor dizendo, simplesmente potestativas. Se configurando dessa forma, ela é aceita, ok? Vamos lá, um exemplo. O Pedro, ele vai realizar a venda de um imóvel a Joaquim e condiciona a realização do negócio jurídico a Joaquim realizar uma viagem. Ora, para que o Joaquim ele possa realizar a viagem, sem dúvida alguma, o aspecto volitivo, né, é muito importante. Ele querer ou não realizar essa viagem é importante, mas isso vai girar também em outros aspectos. Sua condição financeira, a existência de meio de transporte que leve até o local, a possibilidade natural dessa viagem acontecer, ou seja, a não ocorrência de eventos de ordem natural que possam impedir a ocorrência dessa viagem, tá, ok? Então, são questões que ultrapassam simplesmente a vontade das partes. Isso aí acaba sendo um pouco alargado, tá certo? E, por fim, as condições mistas, que são aquelas que vão depender da vontade das partes mais da vontade de um terceiro. Um exemplo clássico. O pai estabelece, né, para uma obrigação com relação ao genro, desde que, no seguinte sentido, né, eu lhe darei esse imóvel desde que você se case com a minha filha. Então, isso vai depender, evidentemente, da vontade, né, do futuro noivo, mas também da futura noiva, né? Essa, portanto, é um exemplo clássico de condição mista, ok? E por fim, gente, para a gente concluir o estudo aí das obrigações condicionais, nós temos as obrigações suspensivas e as obrigações condicionais suspensivas, melhor dizendo, né? E as obrigações resolutivas. A suspensiva, gente, é aquela que ela vai impedir a produção de efeitos da obrigação até que o evento futuro incerto ocorra, ok? Então, a obrigação só vai produzir efeitos a partir do momento que o evento futuro incerto ele ocorra, que são os exemplos que a gente passou aqui, né? E a resolutiva, ela muda um pouquinho, por quê? A obrigação estará produzindo efeitos e não cessar a partir do momento que o evento futuro incerto ele se condicione. Um exemplo, o pai vai pactuar a seguinte obrigação com o filho. Eu lhe darei uma mesada
enquanto você não se casar. Então, a partir do momento que esse filho se casar, que é um evento futuro, um evento incerto, a partir do momento que esse evento se consolidar, a obrigação cessa os seus efeitos. Tá joia? Bem, isso era o que a gente tinha para falar a respeito de obrigações condicionais. Vamos então agora às obrigações a termo. A obrigação a termo, ela tem uma lógica de funcionamento bem semelhante à obrigação condicional. Agora, possui uma diferença aqui fundamental. Por quê? Na obrigação a termo, a ocorrência do efeito dessa obrigação ou a cessação dos seus efeitos, né? Ela vai estar vinculada à ocorrência de um evento futuro e certo, mesmo que com data não especificada. Então, o exemplo que eu falei para vocês aqui no comecinho do nosso vídeo, né? A morte sendo colocada como o termo inicial de uma obrigação, por exemplo. É um evento futuro, mas um evento certo. Então, plenamente aceitável. Obrigações a termo, a gente vê isso aí muito claramente em contrato. Por exemplo, um contrato de locação. Vai ser fixado um termo inicial para que esse contrato produza efeitos, né? Uma data certa, e uma data certa também para o seu encerramento, que seria o termo final. Tá, ok? Então, é uma obrigação aí bem simples da gente entender, sem maiores segredos. Gente, continuando aqui, vamos analisar agora as obrigações modais ou as obrigações com encargo. Ok? Nesse exemplo, nessa situação, a gente vai estabelecer o quê? Uma obrigação onde um credor que vai ser beneficiado com uma liberalidade, ou seja, um acréscimo ao seu patrimônio, sem que ele tenha que desprender algum tipo de quantia financeira ou mesmo, né, uma parcela do seu patrimônio, tá, ok? Esse indivíduo que vai receber uma liberalidade, normalmente uma doação, né, uma herança, para que ele possa se beneficiar dessa liberalidade, ele vai ter que cumprir uma determinada tarefa, realizar um ônus, né? Vai ter que cumprir um ônus aí, vai ter que arcar com esse ônus, melhor dizendo. Um exemplo muito claro é a questão da doação, né? Vamos deixar isso aqui passar um caso concreto, vai ficar bem simples de entender. O avô estabelece lá num testamento que ele vai doar ao neto um terreno numa área nobre da cidade, um terreno muito valioso, mas que para que o neto ele possa incorporar esse terreno ao seu patrimônio, né, ele possa se tornar proprietário desse imóvel, ele deve destinar 10% desse terreno para construir uma creche. Então, para que ele possa se beneficiar dessa liberalidade, ele vai ter que cumprir com esse encargo, vai ter que cumprir com esse requisito que foi estabelecido. Ok? Então, é bem simples, né? É uma obrigação bem simples. Para que ela possa produzir os efeitos, o beneficiário da liberalidade, portanto, ele vai ter que arcar com esse encargo. Cumprindo o encargo, a obrigação vai produzir efeitos. Não cumprindo o encargo, a obrigação não vai produzir efeitos. Tá certo? Gente, temos aqui também as obrigações principais e as obrigações acessórias, né? As obrigações principais são aquelas que existem por si só, sem depender de qualquer outra. Qualquer tipo de... Vamos pensar aqui uma obrigação não, de dar a coisa certa, de fazer, de não fazer. São obrigações que existem por si só. Elas não se vinculam a nada dentro do universo jurídico, né? Apenas a vontade das partes e o vínculo obrigacional que os une. Tá certo? Agora, as acessórias não. Elas vão depender, para sua existência, da ocorrência de uma obrigação principal. Então, vamos imaginar uma obrigação acessória de fiança. Para que ela possa se configurar, é absolutamente necessário que exista uma obrigação principal, como, por exemplo, um contrato de locação. Estabelece lá um contrato de locação, onde locador e locatário fixam uma obrigação principal, né? E há uma obrigação acessória, né? Um fiador que vai estar lá em stand-by, né? Que vai ser utilizado caso haja aí inadimplemento contratual. Então, a existência dessa obrigação acessória, né, da fiança, no nosso exemplo, evidentemente, ela
ela é absolutamente vinculada à existência da obrigação principal, né? No nosso exemplo, mais uma vez, o contrato de locação. Gente, aqui aquela regrinha básica do direito, né? A obrigação acessória segue a obrigação principal. Portanto, se a obrigação principal for considerada nula, deixar, portanto, de produzir efeitos no universo jurídico, a acessória também vai deixar de existir. Agora, a recíproca não é verdadeira. Tá, ok? A recíproca não é verdadeira. Portanto, se a obrigação acessória for considerada nula, né, vamos imaginar nesse nosso exemplo aí do contrato de locação, a cláusula de fiança tiver algum probleminha em ser considerada nula, o contrato de locação vai perdurar da mesma forma, ok? Ele não vai deixar de produzir efeitos em razão da nulidade dessa obrigação acessória. Então, é uma situação bem simples aí da gente entender. E por fim, pessoal, as obrigações de meio e as obrigações de resultado. Aqui é um tema muito interessante também, com consequências interessantíssimas dentro do universo jurídico. Gente, a obrigação de meio, no que ela se constitui? A obrigação de meio, ela vai estar ligada a uma situação onde o devedor dessa obrigação, ele vai, né, se vincular a realizar uma determinada tarefa, e para que ele a realize, ele vai desprender todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação, todo o cuidado necessário, ou seja, né, vai ser uma pessoa diligente, né, honesta, vai realizar a obrigação, né, a qual ele está vinculado da melhor forma possível. Mas ele não se vincula ao resultado, né, ao fim que ele vai obter com esse fato. Tá? A única obrigação que ele tem é de buscar de todas as formas possíveis, né, dentro do que o bom senso, do que as regras técnicas estabelecem, o fim que eles haviam, um fim almejado pelas partes, mas ele não se vincula efetivamente ao resultado pleiteado pelas partes. Vamos exemplificar isso aqui, vai ficar muito fácil. A atuação profissional de um advogado, por exemplo, né? Ele tem a obrigação de ser diligente, de agir conforme os ditames legais, de cumprir os prazos, ou seja, de ser um profissional correto. Mas ele jamais vai se vincular ao cliente com a vitória num processo. Não. Ele se vincula apenas a agir da melhor forma possível, mas a vitória na ação, né, o resultado positivo para o seu cliente não é uma obrigação, tá, ok? Não é uma obrigação. Portanto, ele agindo de forma correta, agindo de forma diligente, extingue a sua obrigação, o seu vínculo jurídico com relação a esse cliente. Simplesmente isso, tá, ok? Então, caso ele esteja lá patrocinando um determinado processo e esse processo venha a ser julgado improcedente, ele como requerente, vamos imaginar assim, defendendo os interesses do requerente, nada poderá fazer esse cliente contra o seu advogado, desde que esse advogado tenha agido de forma correta, de forma honesta, de forma proba, tá, ok? Diferentemente a questão da obrigação de resultado. Nesse caso, o devedor ele só vai se desonerar da obrigação, só vai se desvincular perante o credor quando o objeto que foi buscado, que foi contratado, ser alcançado. Um exemplo aqui, a relação entre um pedreiro e um dono de uma obra, né? Quando o dono da obra ele contrata o pedreiro, lá, o construtor, ele vai buscar que a obra seja entregue da forma que foi pactuado, né? Se isso não acontecer, o construtor e o pedreiro vai estar em débito, vai estar juridicamente vinculado ainda a esse credor e vai responder por isso, né? Inclusive civilmente, com eventuais indenizações, enfim. Tudo vai depender do caso em concreto. Aqui, gente, a doutrina, a jurisprudência, ela identifica uma situação muito interessante, que é a questão da obrigação médica. Tá? Se a gente estiver tratando da obrigação médica numa questão de saúde, né, a pessoa precisa fazer um tratamento médico por estar doente, ela precisa se submeter a uma cirurgia por ter um problema de saúde, o médico vai ter uma obrigação de meio. Ou seja,
ele vai desprender todos os cuidados necessários. Agora, ele não se vincula à cura desse paciente para que ele possa se desonerar dessa obrigação, né? Nesse sentido, então, se ele estiver tratando de uma questão de saúde, ele vai estar vinculado, melhor dizendo, a esse credor, ao cliente, ao paciente, através de uma obrigação de meio. Agora, quando a gente está tratando de uma questão puramente estética, é uma cirurgia plástica puramente estética, ou, vamos trazer aqui para a questão do médico, vamos trazer um outro profissional que também mexe muito com essa questão estética, um dentista vai estar fazendo um procedimento lá nos dentes de um paciente puramente estético, simplesmente estético. Nesse caso, a obrigação desses profissionais não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de resultado. Então, se a cirurgia plástica, se o procedimento estético que o dentista for fazer, né, não alcançar os objetivos buscados aí pelo cliente, essa obrigação não se extingue. E, nesse sentido, o dentista, o médico, né, ele vai estar vinculado civilmente a essa pessoa e vai ser responsabilizado, né, tanto eventuais prejuízos que essa pessoa tenha sofrido, tanto materiais quanto inclusive de ordem moral, tá certo? Isso é uma questão consolidada na doutrina e na jurisprudência, tá? Só que vocês vejam aí. Primeiro, um exemplo aí de um acordo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um acordo recente aí, de março desse ano, né? Aqui a gente está tratando de uma consultoria de ordem tributária. Aqui fica muito claro que a gente está falando de uma obrigação de meio. Então, ó, citando aqui o trecho do acordo, né? Ficou constatado o cumprimento da obrigação de meio avançada no contrato de consultoria em direito tributário, pois demonstrado o empenho da contratada em obter o resultado. Não havendo inadimplemento, não existe responsabilidade contratual. Então, aqui a gente está falando sobre uma obrigação de meio, né, onde a pessoa buscou, de todas as maneiras, alcançar o resultado que era pleiteado, mas, infelizmente, né, para ela, ele não ocorreu. Mas isso não implica uma responsabilização do profissional. Agora, no caso do médico, né, no procedimento puramente estético, olha aí, ó, um posicionamento defendido pelo STJ, um acórdão de 2013. Então, vamos aqui onde está grifadinho para ficar mais fácil. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. Então, um procedimento puramente estético é um procedimento que vai estar vinculando aí o resultado pretendido às partes, né, ao contratante, ao contratado, ao profissional aí de saúde que vai estar realizando, né? Normalmente o médico, né, quando a gente estiver tratando de uma cirurgia, ou mesmo no caso do dentista, que eu acabei de falar para vocês, também se for um procedimento puramente estético, essa lógica também se aplica. Tá ok, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês aí tenham conseguido aproveitar bastante e até a próxima. Um abração a todos.